TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Lúcia Búrigo, muito boa tarde. Boa tarde. Tudo Prazer certinho? estar aqui de novo. Que bacana. Agora, vamos refrescar a memória aqui dos nossos comerciantes aqui. O que vai ser esse primeiro fórum de varejo? Então, na verdade, nós estamos reunindo associados e não associados da CDL, que são lojistas, alguns prestadores de serviços, para nós discutirmos, né, a nossa visão de futuro em relação ao varejo na nossa cidade. A proposta é bem essa. Na realidade, a gente às vezes se centra muito na discussão do que é o nosso momento atual e esquece de olhar para o futuro e planejar esse futuro de uma maneira que a gente possa privilegiar justamente a sustentabilidade do setor aqui na nossa cidade. Tu sabes, Daniel, que nós somos uma referência, né, nesse segmento aqui na nossa região, né, que Criciúma é reconhecida como polo de varejo em função da diversidade de lojas que nós apresentamos e da quantidade também, né, de lojas que nós temos à disposição do consumidor. E é evidente que o varejo precisa estar sempre discutindo questões que são pertinentes, né, à continuidade da operação de uma maneira que ela seja cada vez mais conveniente, principalmente para esse consumidor, né? Então a grande questão é como tornar as nossas operações ainda mais atrativas do ponto de vista da nossa oferta de segurança, de infraestrutura, de embelezamento da nossa cidade, nas ofertas que a gente faz na condição dos horários que nós facultamos ao consumidor. Enfim, a gente vai estar avaliando uma série de questões que são da maior relevância para o segmento e que, sem dúvida nenhuma, são importantes estarem sendo revistas periodicamente. Agora, Lúcia, como é a questão funcional, né? O comerciante ele vai a esse fórum e ele vai ter vez e voz? Você, tipo, a intenção essa é ouvir todo mundo? Como não, vai funcionar? É diferente. Nós precisamos construir uma metodologia, né, para justamente conseguir dali sair com com uma visão, com um diagnóstico que possa repercutir do ponto de vista das proposições, né? Então, como é que vai ser a dinâmica? Nós vamos segmentar o público que vai estar lá e por isso também as vagas limitadas, porque como na realidade o fórum contempla atividades que serão realizadas, não é possível tu fazer isso com grupos muito grandes, né? Então nós trabalhamos com uma quantidade que a gente considera uma amostra representativa, que são mais ou menos 200 lojas, né? E cada loja podia fazer a inscrição de uma pessoa, de um representante, obviamente alguém ligado à gestão do negócio, né? Então a ideia é o quê? De nós dividirmos os grupos, nós vamos segmentar por ruas, por bairros, na verdade, identificação, né, do posicionamento dessas operações. E quando eu falo posicionamento, não é localização, eu estou falando posicionamento mesmo do ponto de vista do que essas operações fazem com o consumidor, né? Então, nós vamos segmentar em grupos e nestes grupos as temáticas estarão sendo divididas, questionadas, debatidas. Dali o grupo sai com um relato, né, que no final do fórum, cada grupo tem um tempo para apresentar o resumo, né, das suas principais apurações. E esse material, então, o professor Ricardo Pieri, que é o nosso mediador e que é uma pessoa que tem uma experiência grande na condução desse tipo de trabalho, ele vai justamente fazer um recorte e criar um diagnóstico. E esse diagnóstico, num segundo momento, vai estar sendo revisto com esses lojistas e dali nós vamos tirar algumas proposições que poderão ser implementadas pela própria CDL ou por grupos grupos afins de cada um daqueles temas. Então, é uma experiência muito rica, é uma oportunidade do lojista interagir com os seus parceiros mercadológicos, e aqui a gente não vai tratar como concorrentes, né? E com esse parceiro, na realidade, pensar, né, nos nossos negócios daqui para frente. Então, o que a gente quer para nós? Né? Nós queremos continuar caminhando no sentido da nossa evolução, de ser reconhecidos como vanguarda de um movimento, de fato, né, de fazer a diferença para o nosso consumidor, porque, Daniel, a gente tem muitos desafios, né? A gente vê aí a crescente expansão do varejo sem loja, por exemplo, onde se inclui o e-commerce, né? Isso hoje, para quem não está ainda trabalhando com multicanal, que só tem um ponto de loja,
é uma questão a ser vista. E a gente acho que está olhando de uma maneira ainda muito displicente, sabe? Como se isso não representasse muito na retirada, né, de uma boa fatia do nosso mercado. E sai muito dinheiro via e-commerce, né? As vendas vêm não crescendo, isso está deixando de circular nas lojas, que estão ali nos espaços físicos, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui até a nível de curiosidade mesmo. A gente sabe que o CDL ele tem raízes, né? Por exemplo, a gente tem o setor do Rio Maina, né? Certo. Tem, uma subadministração, podemos chamar assim, para o nosso telespectador entender. Nessa questão do fórum, que vocês procuram um diagnóstico, ele vai servir para o CDL num todo ou ele vai ser dividido por áreas? Porque, por exemplo, como tem o CDL do Rio Maina, a realidade do comércio lá talvez seja um pouco diferente do centro de Criciúma. Aí como é que vocês administram essa questão? Então, por isso mesmo é que nós estamos segmentando por grupos, e esses grupos em função de localização. No Rio Maina, nós já temos 2 grupos consolidados, né? E isso é uma coisa muito legal, porque na realidade esse lojista traz de lá as necessidades e as expectativas que o lojista daquela região tem, que é um pouco divergente ou diferente, né, do centro da cidade. Quando a gente fala, por exemplo, num horário dilatado, no bairro, a gente tem uma preocupação ainda muito mais acentuada com a questão da segurança, por exemplo, né? Então, é evidente que nós temos, via de regra, tudo é muito parecido, né? Mas se nós formos olhar microscopicamente, cada região tem as suas características, por isso que os grupos vão trabalhar justamente em função da sua proximidade, tá? Tendo esse diagnóstico, de repente o CDL já vendo mudanças possíveis e cabíveis de se fazer, né, dentro de toda a conjuntura, a gente pode vislumbrar em um futuro muito distante para que ocorra já essas mudanças? Ou como é que vai funcionar? Na verdade, o que a gente imagina é que a gente consiga, primeiro assim, identificar coisas que às vezes na entidade a gente não consegue ver. Outro dia alguém definiu o fórum de uma maneira muito peculiar. Dizendo que o fórum seria uma pesquisa presencial. É quase isso, né? Porque é um exercício onde as pessoas que fazem parte de um segmento vão poder expressar, né, as suas ideias e as necessidades que têm em relação a determinadas situações, para que a entidade possa puxar alguns movimentos, né? Possa de alguma forma contribuir para que algumas daquelas questões aconteçam de fato. E o interesse maior da gente é justamente buscar coisas que mostrem para a gente um caminho de desenvolvimento, um caminho de crescimento, né? Porque o varejo em Criciúma é muito expressivo, é um setor que emprega muito, que recolhe muito tributo, né? E por consequência disso tem uma importância fundamental. Então nós precisamos estar olhando com bastante cuidado. E o que a gente pode fazer para fortalecer, para melhorar, né, e para ofertar cada vez mais conveniência para o nosso consumidor. Acho que esse é o grande questionamento. Olha só, o evento vai acontecer na segunda-feira, dia 16, no City Club, e vai iniciar às 19 horas, às 7 horas da noite. Hoje, sexta-feira, é o último dia que os lojistas têm para retirar as suas senhas lá no CDL mesmo que tira? Na CDL, exatamente. Na Quem CDL. já fez a inscrição, né? E dá para fazer ainda? Quem não fez? Não, na realidade, o que a gente está fazendo, Daniel? Algumas pessoas que já se inscreveram, eventualmente têm nos ligado, e até porque sabem da importância do evento, né? E têm colocado para a gente, eu não vou ter condições de ir, né? E não tem ninguém na minha loja que ocupe uma situação de gestão que possa estar no local e tal. Então, aconteceu hoje de manhã já isso conosco. Uma loja ligou, dando a informação, disponibilizou o lugar para uma outra loja que tivesse interesse. E aí aconteceu que no meio da manhã alguém nos ligou, né, já justamente solicitando, né, a participação. Então a gente consegue administrar dessa forma. A gente tem uma listinha de espera, né, de interessados e obviamente na medida que haja algum remanejamento, e a gente pediu muito para quem eventualmente não pudesse ir, que nos avisasse com antecipação para que a gente pudesse administrar a situação e favorecesse quem de fato quer participar. Telefone para contato, até para o nosso telespectador aí, a hora que precisar do CDL. No 3431-2100. 3431-2100. Perfeito. Lúcia Búrigo, muito obrigado pela sua participação Obrigada no programa. também. Bacana? TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.